quando ele dizendo, tá faltando, ele não sabe o que fazer com o direito de manifestações, até que hoje, acho que no Rio de Janeiro, foi criado um novo. Técnicas existem. Mileia, há pouco tempo, estava um dos diretores do Colégio Nacional de Polícia da Inglaterra, no meio dos acontecimentos, ele dizia, bom, as formas, há um uso progressivo da força, como os restos manuais da polícia inglesa, o uso de balas de borracha é o penúltimo de uma escala de violência que se faz necessária. Ele ficou muito perplexo, dizendo aqui que um pouco a pirâmide era o inverso, né? Então, o que me parece que falta é padrões de procedimento, seja de investigação, no caso da delegacia, que se faça sem tortura, seja de procedimentos de controle das manifestações. Eles usavam o termo que os ingleses falam. Uma vez eu assisti também na televisão lá, um menino lá, que o senhor tentou pegar a tocha, no tempo da tocha olímpica. Bom, ele subiu embaixo de 10 policiais que pularam em cima dele, bastante fornidos, mas ninguém morreu, né? Eu lembro que em maio de 62 em Paris, eu não estava, infelizmente estava aqui do lado, ocupando a Faculdade de Filosofia, responsável pela varredura, no sentido clássico do termo, com vassoura no primeiro andar. Uma pessoa morreu em torno de maio de 68, que caiu no Rio, né? Então, eu acho que se trata realmente de uma reforma policial. Agora, não é, eu acho que a ilusão da palavra desmilitarização é que ela simplifica num termo o que é muito mais complexo, né? Eu acho que temos que discutir, não tem uma proposta mais evidente, que, por exemplo, não basta desmilitarizar a polícia, já foi feito o Estado do Amazonas uma vez, dissolveram as polícias e redissolveram, a palavra não existe, vai ter que ser assim, e dissolveram na semana seguinte. Então, o que se trata realmente é nós discutirmos, primeiro, integração dos serviços policiais, segundo o próprio conceito, né, isso nós vimos na Irlanda do Norte, né, se transformou a polícia de um Royal Constabulary para uma força policial, perdão, um serviço policial, de uma força policial para um serviço. Eu acho que essa palavra serviço policial, o comandante inglês era muito enfático nisso, é um elemento fundamental. Se trata de um serviço ao público, importante um serviço público. Então, talvez nós tenhamos, por exemplo, uma discussão dos policiais faz, que os movimentos de direitos humanos nunca iam lá quando policiais eram feridos ou mortos em serviço. Então, acho que tem que ter procedimentos. Eu defendia na imprensa, me ligaram sobre as máscaras. Eu sou tanto contra as máscaras, também fui para a rua, corri muito da polícia, infelizmente, com velocidade. Como eu sou pela identificação dos policiais com seus crachás, né? São procedimentos, né? Isso está codificado na União Europeia, está codificado na ONU, né? Então, primeiro, procedimentos de serviços policiais: 1, de investigação; 2, de prevenção; 3, das manifestações. É preciso preservar a vida das manifestações de todos. Os ingleses usam a palavra, que seria uma tradução assim, de cuidar da chaleira. Por aí. Você quer cuidar dos gatos? Não, mas vai cuidar da chaleira. Que é uma forma de você conter que aquela efervescência não se transforme numa bomba. Tem umas pessoas que não sabem muito bem cozinhar e que às vezes vão usar panela de pressão e explode. Então, é isso. É você cuidar da sua chaleira, da sua fervura, ou seja, da fervura social, ou direito da efervescência social. Ou seja, o controle social, como você bem disse, existe até vivemos a viver na sociedade comunista, acho que vai ser necessário controle social. Então, nós vamos discuti-la. Aliás, mais um convite, Mileia, dia 15 de 10 às 18 horas, com a professora Alex, teremos um debate sobre o controle social na América Latina, com o professor Marcos Souza, brilhante, jovem professor da Universidade Litoral, que é um dos diretores da revista Direito de Sociedade, será convidado da ideia e da PUC, o professor Glaucira, presidente estadual do Ceará, o professor Rodrigo Azevedo da PUC, o professor Alex e o professor Márcio Souza. Estará
Perguntem para ele, que ele vai saber responder melhor do que eu. Em todo caso, eu acho que tem que haver uma discussão sobre a reforma policial, mas não pode ser apenas burocrática. Funde e daí. A Polícia Civil é melhor que a Militar. Eu acho que as duas são muito ruins. Eu estudo em escolas de polícia, o senhor Alex tem comigo. Eu acho que tem que fechar todas as escolas de polícia, não tem nenhuma dúvida disso. Eu não digo, sempre digo para fechar do estado vizinho, evidentemente, quando eu falo. Mas, ou do país vizinho, quando eu falo para todo. Agora, eu queria. Uma outra questão que eu acho que ficou muito interessante, Michel Foucault, no momento, o Roberto Machado, que é uma obra que eu tive aqui nos anos 80, ele dizia, no fundo, terminava o texto dele, a história da loucura é a história de uma grande mentira. Eu diria que essas manifestações revelam que o termo vândalo é o nome de uma grande mentira social, porque ele reifica, absolutiza, simplifica e esconde a miríade de atores sociais e de distintas simbologias que estão aí em marcha. Mas fica uma última pergunta. E o pessoal da DUS me contou, eles assistindo a depredação dos seus carros ali na frente, que é uma pergunta, o Ventura diria em termos assim, falando aula, como aprofundar a democracia, segundo ele, é por lutas pela dignidade ou pelo reconhecimento, que deu Axel Honneth. Mas eu acho que tem uma outra pergunta. Por que tanta indignação? Uma subsequente. Por que tanta raiva? Por que os depredadores estão a depredar? Sejam símbolos do capitalismo, mas eu vi também irem meias, comerciantes pequenos e grandes, mas também populações, como no Rio, lá no 7 de setembro, e outro dia depredaram o Museu João de Castilhos. Quer dizer, evidente, vai dizer se perguntasse do Boaventura, eu responder, bom, há essa institucionalidade, tanto dos de cima como dos de baixo. Tudo bem, mas isso para mim significa uma violência difusa que eu acho que nós temos que ter ênfase em tentar substituí-la por uma cultura da paz. Porque afinal, porque essa raiva, porque essa indignação, e a pergunta que a professora Carla muito bem colocou no início, afinal, o que é a política na sociedade contemporânea? Certamente, outros debates como esse nos ajudarão a responder essas perguntas. E se não houvesse outras manifestações, os convidaria para um refrigério que será oferecido pela ideia aí do lado. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a todos os expositores e expositoras.